Educação Infantil, Muitos Olhares. Organização Zilma Moraes Ramos de Oliveira. Essa obra é uma coletânea de artigos que busca aprofundar o debate e socializar conhecimentos sobre a educação de crianças brasileiras de 0 a 6 anos, com foco nas creches e pré-escolas, especialmente para as famílias de baixa renda. Como essa obra é uma coletânea de artigos, eu vou dividir essa apresentação em partes. Essas partes comporão as obras do livro, tá? Então, a primeira parte que eu vou apresentar agora é o prefácio, a apresentação que é feita pela organizadora Zilma de Moraes Ramos Oliveira, em que ela apresenta um percurso histórico da educação infantil muito importante, porque ela traz aqui a concepção da história da educação não só no Brasil, tá? Vamos lá. O texto traça a evolução da educação infantil, desde arranjos alternativos nas sociedades primitivas até a criação de escolas para crianças pequenas no século XVI e XVII, com foco no ensino religioso e caridade. Aborda as ideias de Comênios, de Rousseau, de Pestalozzi, de Froebel, com a criação de kindergartens e seus materiais pedagógicos, como as prendas e ocupações. E também aborda a concepção de Maria Montessori, com sua ênfase em materiais sensoriais e mobiliário adaptado. Historicamente, o atendimento variou da educação, né, da educação infantil, variou entre assistencialismo para crianças pobres e estimulação para as crianças de classes privilegiadas. Então, vamos agora, essa foi uma síntese que eu fiz do que vocês vão ver nesta aula. Então, agora vamos para um por um desses itens citados aqui. Froebel, 1782 a 1852, propôs a criação dos kindergartens, ou seja, dos jardins de infância. Nos jardins de infância, para Froebel, predominariam atividades práticas autogeradas pelos interesses e desejos das crianças, dado ao poder de criar que Froebel defendia como sendo inato na criança. Então, as atividades eram autogeradas pelos interesses e desejos da criança. Além disso, também se propunha atividades de cooperação e o jogo livre, consistiriam no modo básico de funcionamento da proposta educacional de Froebel. O manuseio de objetos e a participação em atividades diversas de livre expressão, através da música, de gestos, de construção com papel, argila e blocos ou da linguagem, possibilitaram que o mundo interno da criança se exteriorizasse, podendo ela, então, ver-se objetivamente e modificar-se. Então, partia da experimentação. Isso tem muita relação com a teoria de Piaget. A criança experimentava e isso possibilitava que ela se modificasse interiormente. Froebel organiza seu famoso modelo de recursos pedagógicos, dividindo-os em prendas e ocupações. As prendas seriam materiais que não mudariam de forma. Materiais que não mudam de forma são as prendas, na teoria de Froebel. Exemplo, cubos, cilindros, bastões, lápides, que, usadas em brincadeiras, possibilitariam à criança formar um sentido da realidade e um respeito à natureza. Já as ocupações consistiriam em materiais que se modificam com o uso. Exemplos: argila, areia, papel, que eram usados em atividades de recorte, dobradura, alinhavam em cartões onde diferentes figuras estavam desenhadas, enfiar contas em um colar e outras, né? Então, materiais que se modificam com o uso consistiam em ocupações, na teoria de Freud. Além disso,
A música era bastante trabalhada, é bastante trabalhada. Canções completariam esta lista de sugestões de materiais e atividades, todas elas realizadas junto com a professora e sob estímulo da professora. Maria Montessori, 1870-1952, enfatizou o aspecto biológico de crescimento e desenvolvimento infantil. Sua grande marca da Maria Montessori foi a criação de materiais adequados à exploração sensorial pelas crianças e específicos a cada objetivo educacional. Ela foi muito criticada por isso. Ela propôs que houvesse uma diminuição do tamanho do mobiliário, e até hoje, nas creches e pré-escola, tem um mobiliário em tamanho diminuído, né? Usado pelas crianças, e também propôs a miniaturização de objetos domésticos cotidianos a serem usados para brincar de casinha de boneca. Hoje nós temos ainda esses brinquedos aí propostos pela Maria Montessori, onde a criança pode experimentar o jogo simbólico, né? Ela pode brincar de supermercado, brincar de cozinhar e etc., com materiais miniaturizados. Ela foi criticada pelos que consideravam no seu método uma ausência de preocupação com a formação do ser social e, e pela rigidez com que os exercícios com os materiais eram realizados, e também uma suposta desatualização, mesmo na sua época, já que a sua proposta de ensino, da escrita pelo método alfabético, punha em detrimento a proposta de o ensino, o método de ensino global de De Crowley, que parte da palavra, do contexto de palavras, num texto amplo, né? Então, o método global de De Crowley. Num outro contexto, aos mais pobres era proposta a educação da ocupação e da piedade. Então, Maria Montessori e esses atendiam as classes medianas. Aos mais pobres era proposta a educação da ocupação e da piedade. Um exemplo disso eram os King's School, escolas de tricô, criadas por Oberlin, na região de Alsácia, francesa, no final da segunda metade do século XVIII, onde mulheres tomavam conta de grupos de crianças pobres pequenas e lhes ensinavam a Bíblia e a tricotar. Então, nesse contexto dos pobres, o desenvolvimento cognitivo, como nós vimos aí em Maria Montessori e em Freud, não estava contemplado. Inicia-se, então, a concepção de pré-escola baseada no binômio cuidado e educação. Foi também a preocupação com a pobreza e o abandono de determinadas crianças, como já apontamos, que levou Pestalozzi, De Crowley e Montessori a criar propostas de trabalho educacional para pré-escolares. Tais iniciativas incentivaram a criação de instituições para atender crianças acima de 3 anos, filhos de mulheres operárias, nesse caso, os asilos e as infant school, assim como as nursery school, criadas em Londres no início do século XX, com a preocupação de combater as péssimas condições de saúde das crianças dos grupos desprivilegiados da cidade. Então, foram escolas mais voltadas ao cuidado, ainda assim, e não ao desenvolvimento cognitivo. Comênios. Comênios, 1592-1670, advogava que o processo de aprendizagem se iniciava pelos sentidos. Impressões sensoriais advindas da experiência com o manuseio de objetos seriam internalizadas e futuramente interpretadas pela razão.
Daí sua tese de que a educação de crianças pequenas deveria utilizar materiais e atividades diferentes, passeio, quadros, modelos e coisas reais, segundo suas idades, de modo a auxiliar no futuro a fazer aprendizagens abstratas. Dentro de uma perspectiva de oposição ao ideário da reforma e da contra-reforma religiosas, a educação de crianças pequenas beneficiou-se das colocações de Rousseau, 1712-1778, acerca do naturalismo e das necessidades de a criança experimentar desde cedo coisas e situações de acordo com o seu próprio ritmo, com o seu processo maturacional. Vygotsky cita Rousseau em sua teoria. Então, o Vygotsky também apoia-se em Rousseau para formalizar a sua teoria. Ao invés do disciplinamento exterior, eram propostas a liberdade e o ritmo da natureza, dos aspectos biológicos. Nós sabemos, pelas teorias de Vygotsky que já estudamos, né, que nós, como seres humanos, temos uma dupla natureza, biológica e cultural. E quando nascemos, as crianças pequenas, eles ainda estão com a sua natureza biológica numa demanda maior do que o desenvolvimento cultural. Esse desenvolvimento cultural no ser humano, ele acontece de acordo com a maturação cerebral. Então, o ser humano vai deixando a prevalência da sua natureza biológica para priorizar o seu processo cultural, da natureza cultural, adquirindo culturas, adquirindo, como Vygotsky postula, funções superiores tipicamente humanas, que os diferenciam dos animais. Também preocupado com a ideia da educação pelos sentidos, Pestalozzi propunha para as crianças pequenas atividades de música, arte, soletração, geografia, aritmética e muitas atividades de linguagem oral e de contato com a natureza. Ele levou adiante as ideias de prontidão, já presentes em Rousseau, e de organização graduada do conhecimento, do mais simples para o mais complexo, que nós temos até hoje, né? Que já aparecia em Comênios. Deixa eu ligar o computador, que a bateria está acabando. Eu sempre esqueço de ligar. E para finalizar essa parte histórica da educação, na apresentação, ela não aprofunda muito o delineamento da educação no Brasil, no nosso país, porque isso vai ser feito pelos outros autores que nos artigos. O delineamento da história da educação infantil em nosso país tem trazido novas luzes à questão. Historicamente, também entre nós, a defesa de uma concepção mais assistencialista ou mais educativa para o atendimento realizado em creches e pré-escolas, e que tem dependido da classe social das crianças por elas atendidas. Aos filhos das camadas médias e dominantes eram vistos um atendimento estimulador de seu desenvolvimento afetivo e cognitivo. As crianças mais pobres, um cuidado mais voltado para a guarda, higiene e a alimentação. Tanto que até 2009 a creche ainda era da educação, da assistência social e não da educação escolar. A Constituição de 1988 reconheceu a educação em creches e pré-escolas como um direito da criança e um dever do Estado, mas ainda era da assistência social, porém, a responsabilidade com essas crianças. Porém, além do cuidado, também foi sendo dada a partir de 88 uma formação cognitiva. Porém, a creche só se tornou da educação com a legislação em 2008, 2009.
pelas diretrizes da educação infantil e a legislação da educação infantil, aprovada pela Câmara de Educação Básica. Com isso, nós terminamos essa primeira parte e logo vamos para a segunda. Gostou? Curtiu? Joinha, por favor. Valeu.